Boa noite, igreja. É um prazer estar com você em mais um culto online e nós cremos que Deus irá fazer grandes coisas nas nossas vidas, né? Lá em Salmos, de número 125, diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas firme permanece para sempre. Eu e você, nós representamos esse monte, que nós não seremos abalados, porque a nossa confiança está no nosso Deus. Ele é o nosso Jesus, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor. Os olhos dele, igreja, estão sobre nós. Tenha certeza, Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando de você. E vamos continuar adorando Ele através dessa canção. Eu convido você a ir na sua casa, a se concentrar com esse Deus, sabe? Sinta a presença dele aí aonde você estiver. Busque por mais dele. Ser achado nele, ser achado nele. Nós somos um com você, Jesus. Nós somos um com você.
Aplauda Ele o mais forte que você puder aí na sua casa. Aplauda Ele, glorifique o nome dEle. Ele é o grande Rei de Reis. Ele é o grande Eu Sou. Ele é o nosso Pai amado. Ele é o nosso amigo. Ele é o nosso socorro bem presente. Ele é a pessoa que nós podemos recorrer em todos os momentos, em todas as situações. Então, nesse momento, vamos nos alegrar juntamente com o nosso Jesus. Amém? Glória a Deus, que bom estarmos aqui mais uma vez reunidos, né não, irmãos? Em podermos adorar o Senhor, em poder exaltar. E nessa noite eu trouxe uma palavra que eu quero compartilhar com vocês. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10 ao 12, que diz o seguinte: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá, e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Queridos, a semente quem nos dá é o Senhor, para plantar e colher. Quem dá o crescimento é Deus. O Senhor faz multiplicar a nossa sementeira. Queridos, o nosso coração é o grande segredo. É a generosidade. Aonde está o nosso coração? E que eu achei muito forte que o Senhor falou no meu coração, é que à medida que eu e você, querido, nós praticamos a generosidade, não só supre os santos, como também glorifica o Senhor. O nome de Deus é exaltado, o nome do Senhor é glorificado. E eu quero te convidar nessa noite a você ofertar, a dizimar o Senhor em forma de gratidão, de adoração, para glorificar o nome do Pai, amém? E aqui está na tela do seu vídeo a conta do nosso pastor Bernardo, que está lá na Espanha, nosso missionário. Se o seu coração desejar e ofertar na vida dele, fique muito à vontade. Assim também está a nossa conta aqui na nossa igreja local, fique à vontade também. E com muita alegria, é hora de ofertar!
abençoando a tua casa, que Deus continue abençoando a tua vida, que Deus continue abençoando o teu coração, que você continue sendo esse homem e essa mulher com um coração generoso e fiel e temente a Deus. Deus te abençoe ricamente e poderosamente. Olá, queridos, amados, mais uma vez aqui, que bom participar desse momento, né, da palavra. Eu quero agradecer você pela oportunidade que você me concede de estar entrando na sua casa nesse momento e assim juntos nós podemos compartilharmos da palavra de Deus, né? Mas antes eu quero agradecer a algumas pessoas, né, por esse trabalho que tem sido feito e tem edificado vidas, famílias, e eu quero agradecer pela equipe da mídia, né, por essa equipe que tem trabalhado os vídeos, né, as gravações, as edições, em especial ao nosso querido irmão Antônio Torres, uma bênção, né? Eita, Antônio, glória a Deus, né? E eu quero assim louvar a Deus pela sua família, né? E quem sabe, né, você fazendo essas produções e edições aí, quem sabe você não vai um dia ser chamado aí para trabalhar numa dessas grandes emissoras do nosso país, né? Quero também agradecer a equipe do Ministério de Música, todos do Ministério de Música, de Louvor, de Adoração, na pessoa da Franciane, da Gil, da Keren, irmã Lívia, o irmão Fernandinho, o Tiago, o irmão Sérgio. Obrigado pela vida de vocês. Quem sabe também vocês serão os futuros músicos e cantores e cantoras, né, do mundo gospel no nosso país, né? Em nome de Jesus, né? Glória a Deus. Então, também eu quero agradecer, claro, a minha esposa, Sheila Reis, pelo apoio, pela minha filha, Keren Apuc, pelo ministério que Deus tem nos concedido. Agradecemos também toda a família IBV, glória a Deus pela existência dessa igreja relevante que tem feito a diferença no contexto em que nós estamos vivendo, né? E eu queria assim ainda fazer um comunicado, antes de nós entrarmos na palavra, que próxima semana nós vamos iniciar os nossos discipulados, um a um, e as nossas células, claro, tudo via online. Então se liga aí, na equipe da mídia vai estar divulgando os cartazes, áudios, vídeos, a forma bem dinâmica como você vai realizar a sua célula e o seu discipulado a um. Amém? Então, queridos, gostaria de falar hoje sobre alicerces inabaláveis. Diante de tudo isso que nós estamos vivendo, tantas dificuldades, tantos problemas, né, adversidades, intempéries, essa avalanche do coronavírus, nada melhor do que a nossa vida estar edificada na rocha dos séculos, que é Jesus. Então, antes de lermos a palavra, antes de continuarmos, vamos pedir a direção de Deus para o culto de hoje, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai bendito, Deus eterno, obrigado, Senhor, por esse tempo que o Senhor tem proporcionado a nós, e nós nos lançamos a Ti, Deus, em oração, em busca da Tua palavra, com um coração humilde, rendido e submisso a Ti, porque acreditamos, Pai, que isso edifica os alicerces, Pai. Por isso, Deus, rogamos a Ti para que a nossa vida ela se torne inabalável. É preciso que nós estejamos, Pai, em completa submissão e obediência à Tua palavra, Senhor. Nos dar a Tua direção sobre tudo que vai acontecer nesta celebração, em nome de Jesus. Alicerces inabaláveis está baseado em Mateus capítulo 7, versículo do 24 ao 27, que diz: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica,
assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Alicerces inabaláveis. Mas, queridos, para os alicerces se tornarem inabaláveis, é necessário uma palavra-chave: obediência. A obediência à palavra, ela edifica os alicerces e eles se tornam inabaláveis. A obediência, ela edifica os alicerces e eles se tornam inabaláveis. Mas, pastor, como que isso acontece? Como os alicerces se tornam inabaláveis? Quando eu ouço a palavra de Deus, quando eu me debruço em ouvir Deus, quando eu tenho vida com Deus lá no lugar secreto, quando eu falo com Deus, é quando eu oro. Quando eu ouço Deus, é quando eu leio a sua palavra e ele se revela para mim. Então, essa palavra que Deus fala para mim, é necessário que eu a coloque em prática. Porque senão fica o que Tiago escreve lá. O que Tiago diz sobre isso? Ele diz: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ou seja, eu tenho que colocar em prática. E isso é obediência. Quando eu coloco a palavra de Deus em prática, o que acontece? Eu me torno firme, eu me torno edificado, tá? Eu vou ficando fortalecido na rocha que é Jesus, a rocha dos séculos. A pergunta que não quer calar: tenho sido obediente em ouvir e praticar tudo que o Senhor tem me direcionado a realizar? Eu tenho sido obediente naquilo que Deus quer que eu faça? A obediência, queridos, ela envolve ouvir atentamente com um coração submisso, um coração complacente à palavra de Deus. É isso que vai edificar os alicerces e eles se tornarão inabaláveis. O que Jesus falou em Marcos 3, do 33 ao 35? Ele disse: e ele lhes respondeu dizendo: quem é a minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Está registrado em Marcos 3, do 33 ao 35. O que esse texto está falando para nós com relação a esse tema que nós estamos abordando? Que a obediência implícita, ela começa em sentar-se aos pés de Deus e ouvir a sua palavra. A vontade de Deus, amados, naquele momento, era que as pessoas sentassem aos pés do Senhor Jesus e ouvissem a sua palavra. E eu pergunto: tenho sido obediente a Deus a ponto de ouvi-lo, a ponto de obedecê-lo, a ter um coração humilde, sincero, submisso, reverente, um coração cheio de temor a ouvir as orientações de Deus para a minha vida? E aí eu quero voltar, irmãos, ao texto lá de Mateus 7, do 24 ao 27, que nós lemos. O texto fala lá em dois tipos de pessoas: os prudentes e os insensatos. E, irmãos, aqui é onde eu quero
enfatizar. Diz lá que um edificou a sua casa sobre a rocha. Quem é esse? O prudente. E o outro edificou a casa sobre a areia. Quem é esse? O insensato. E é interessante, irmãos, que o texto fala que a tempestade veio para os dois. Então, você veja bem que aqui, quem era prudente e estava na casa, com a casa edificada na rocha, ele não ficou imune da tempestade. Então, a tempestade veio para os dois. Então, aqui, o que nós percebemos aqui nesse texto de Mateus 7, do 24 ao 27? É que as tempestades, elas vêm tanto para aqueles que praticam as palavras de Jesus, quanto para aqueles que não as praticam. O texto lá de Tiago que nós lemos. Então, ninguém nessa vida fica incólume. Todos vamos passar por sofrimentos. Todos vamos passar por perigos. Ninguém está ileso. Ninguém está bem conservado. As tempestades invariavelmente atravessarão o meu caminho, o seu caminho, o nosso caminho. A única questão é: você sobreviverá? Seus alicerces serão sólidos o suficiente para suportar os ventos e as inundações? Já falei aqui nesse canal, nós não somos imunes. Nós não somos imunes às intempéries dessa vida. Nós não somos imunes às dificuldades dessa vida. Mas nós temos o Senhor, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome dele. Bob Sorge escreveu o seguinte: aquele que tem uma vida pautada na obediência ao Senhor se prepara para as tempestades e as superam. Esse é tempo que Deus está nos preparando para grandes coisas, tá? Para que venham as avalanches. Deus estará sempre conosco. A palavra do Senhor diz em Isaías 48:18: se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. Quando seus alicerces estão inabaláveis, mais ventos vão incidir contra você. Mas aí é uma outra situação, porque os seus alicerces estarão inabaláveis. A tua vida vai estar edificada em Cristo, na rocha, mediante a obediência à palavra de Deus. Aleluia! E aí, querido, significa que você estará usufruindo de uma vida de retidão diante do Senhor. É tempo de nós nos aproximarmos de Deus. Quanto mais próximo nós estivermos de Deus, mais obedientes nós seremos e mais inabaláveis se tornarão os nossos alicerces. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de concluir o seguinte. Eu quero concluir falando sobre Colossenses 2, do 6 ao 9. Eu acho esse texto muito lindo, é muito propício para essa mensagem, quando Paulo diz o seguinte: sendo assim, da mesma forma como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele, alicerçados e edificados nele, transbordando em gratidão, tendo muito cuidado, para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo, e não em Cristo. Então, queridos, Deus nos convida a andar com Ele, a andar nele, alicerçados e edificados nele, porque isso vai nos levar a transbordar a graça do Senhor. Você sabe como é feita uma viga? Primeiro se coloca a caixa de madeira, né? Reveste ela, amarra ela com pregos e arame, depois coloca o ferro dentro e enche de concreto, né? Mas por que
eu estou falando sobre isso? O maior edifício do mundo, irmãos, fica em Dubai, o Burj Khalifa. Ele é um grande arranha-céus que fica em Emirados Árabes Unidos. Ele tem 828 metros de altura e 160 andares. O que sustenta esse monstro arranha-céus de Dubai, irmãos? Os alicerces bem firmes, o concreto bem armado. Eu sei que tem toda uma estrutura na questão de arquitetura, planejamento e engenharia, mas aquele edifício sustenta porque é bem edificado. Por que eu estou falando isso, irmãos? O que eu quero dizer com isso? Deus está nos chamando a voltar a viver uma vida de obediência a Ele. E esta obediência a Deus vai edificar alicerces inabaláveis em nossa vida. Quero desafiar você agora, meu irmão, meu amigo, você que me ouve, a voltar o temor a Deus. Vida de oração, vida de palavra. Voltar a ser prudente. E o que é ser prudente? Ser prudente é ser obediente a Deus, a sua palavra. E eu sendo prudente, eu vou ter uma vida alicerçada, uma vida que vai me fazer me tornar inabalável diante das intempéries desta vida. E Deus vai te ajudar a superar as suas dificuldades, vai te ajudar a superar os teus problemas. Confie no Senhor, jogue sua vida, se renda a Ele, se humilhe, seja submisso, obediente e você vai ser forte. Os ventos virão, mas não vai abalar você, você não vai cair, porque Deus vai estar contigo. Eu quero orar por você. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Senhor, nós queremos voltar à vida de obediência a Ti, porque sabemos, Pai, que uma vida de obediência à Tua palavra, uma vida de obediência em oração, Senhor, vai tornar a nossa vida inabalável diante das intempéries, diante, Senhor, dos ventos, dos vendavais, das dificuldades, Senhor, desta vida. Deus, sabemos que nós não estamos imunes. O texto fala que tanto o sensato como tanto prudente como o insensato, Senhor, eles estão sujeitos aos vendavais, mas somente o prudente permanece em pé, porque tem o Senhor. Abençoa, Senhor, cada pessoa que ouviu essa palavra, fortalece ele, fortalece ela, Senhor, encoraja para superar as suas dificuldades com o Senhor, porque o Senhor é a nossa rocha, a nossa força, a nossa fortaleza, é em Ti que nós confiamos, Senhor. Nos dar a Tua direção, a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até uma próxima. Amém. Foi um prazer estar com